Vamos lá, jovens, sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje aí, comemorando 30 anos do Tetra, futebol e algo a mais. Eu sei que o nosso público de jogo geralmente não fala muito de futebol, mas eu gosto de futebol e hoje especificamente, né, 30 anos do Tetra, também é o meu aniversário, então parabéns aí ao Tetra, parabéns pra mim. A seleção de 94 é uma seleção que é muito marcante para mim, obviamente, porque era o meu aniversário, mas é emblemático, né? A maneira como aquela seleção ganhou a Copa do Mundo e principalmente o decorrer, né? O antes e o depois. Por que eu falo isso? Porque você tem uma Copa de 94 que sucedeu aí um período de 24 anos que o Brasil não tinha conseguido ganhar um título, né? Então as Copas de 74, 78, 82, 86 e 90, 5 Copas do Mundo, o Brasil naufragou. O Brasil não conseguiu ser campeão e com isso gera uma certa amargura, gera um certo ressentimento, gera um certo, principalmente, né, uma agonia das pessoas de o Brasil tem que ganhar e não ganha, e a culpa é do técnico, a culpa é do jogador, e a culpa de, enfim, vários culpados, né? E passados esses 30 anos, nós estamos vivenciando esse momento agora, né? E aí, obviamente que eu sempre vou fazer um paralelo para jogos de tabuleiro, né? Mas eu vou explicar que na Copa do Mundo, que é o maior evento de futebol mundial, o Brasil agora completou exatamente 5 Copas sem ser campeão, né? Então, 2006, 2010, 2014, que foi aqui no Brasil, 2018 e 2022. 5 Copas. Vamos jogar aí uma Copa de 2026, né? E que hoje eu não consigo imaginar o Brasil sendo campeão dessa Copa. Tá cedo, tudo pode acontecer, futebol é uma caixinha de surpresa, né? É um jogo diferente que realmente tudo pode acontecer, mas eu não consigo imaginar isso. O paralelo que eu traço com jogos de tabuleiro sempre é a questão temporal, né? Então, há pouco tempo eu fiz episódios de jogos antigos, de jogos de 99, de jogos de 2000, 25 anos, né? Em 25 anos mudou muita coisa, mas jogos que são tão elegantes e tão bonitos e até mesmo com rejogabilidade alta, jogos muito bons, que foram caindo no esquecimento, né? E você tem aí alguém que vai lá e revive o jogo e coloca o jogo de volta aí na praça, né? Mas, de uma maneira geral, os jogos de tabuleiro eles vão sendo renovados, né? E aqui no futebol também. No futebol você tem uma renovação, sempre aparece jogador novo, sempre aparece gente nova jogando. Então, isso é muito bacana, né? Porque é isso, né? Um ciclo, tudo vai se renovando, mas também tem um problema, né? De você querer exigir que aquilo que seja novo seja eficiente, seja eficaz, seja bom. E você não consegue fazer isso, né? Então, tenho aí Pedro Cavati, tenho Fabiola, um beijo, Mulher na Estrada, e tenho Helder Becker, boa noite, estou falando de futebol, né? Futebol e algo a mais hoje, né? E hoje, celebrando aí 30 anos do Tetra. Não vou ficar muito alterado não, mas vou me emocionar porque foi um dia muito emblemático para mim, há 30 anos, quando teve a conquista do Tetra, né? Foi então a primeira vez que eu vi uma seleção ser campeã do mundo. E agora eu tenho visto muito essa realidade, né? Vários adolescentes aí, jovens, novos adultos, né? De 20, 22, 17, nunca viram o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. E isso é diferente, né? Isso é uma sensação. Hoje, pior talvez, porque você tem um desligamento maior da seleção. A seleção brasileira passa por várias crises. Mas eu não vou falar de crise da seleção brasileira, não. Porque para bater, para falar mal, tem todo mundo aí, né, para criticar, para falar e tudo mais. É um momento de renovação, é uma fase de transição e você não pode querer cobrar esse tipo de coisa, né? Fiz aqui minhas anotações, porque eu gosto de futebol, né? Então, a Copa de 94, ela vamos dizer assim, ela é reflexo da Copa de 90.
Então, a base, jogadores muito parecidos, né? Os jogadores que jogaram 94 fracassaram em 90, né? E perderam para Canidia e Maradona ainda, né? E aí você tem uma seleção de 94 muito criticada, muito sofrendo toda aquela cobrança que existe de uma seleção que não ganha. O Brasil é o país do futebol, pelo menos as pessoas chamam assim. E na qualidade de país do futebol, é inadmissível você ficar tanto tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. Sério? Com um pouquinho de leitura, de material, de conhecimento do futebol, você vê que, peraí, a Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo só, em 1966. Eles nunca ganharam nem Eurocopa. E é o país do futebol, é o país que inventou o futebol. É o país que hoje tem a liga mais cara do mundo. E os caras nunca ganharam mais Copa do Mundo. Então aí, sério que o Brasil tem que ser esse drama, essa coisa toda, sabe? A seleção argentina passou também aí uma história, muito tempo. O título foi em 86 e agora em 22, quer dizer, passou muito tempo sem ganhar um título. Então, no Brasil tudo parece muito forte, muito pesado, porque eu falo sempre, e isso também reflete no jogo de tabuleiro, tá? Em alguns momentos. O brasileiro ele não gosta do esporte, do jogo, ele gosta de ganhar. Se ele ganha, ele renova, ele continua jogando. Se ele não ganha, aí perde o interesse. Né? Então, por exemplo, na época do Guga, todo mundo assistia tênis. O tênis passou a ser o segundo esporte do Brasil. O Guga parou, não apareceu ninguém no tênis. Esquece, ninguém nem olha tênis mais. Né? Mal e mal aí na Olimpíada. Né? Uma coisa é a Fórmula 1, depois que o Senna faleceu, aí você ainda acompanhou alguma coisa do Felipe Massa, o Rubinho, e acabou. Hoje nem a Globo vendeu isso já, ninguém assiste muito Fórmula 1. Né? Enfim, Alçapão Jogos, estou falando futebol e algo a mais hoje, um episódio diferente. Eu sempre trago essas questões porque eu acho interessante você dar uma mesclada, né? Sair um pouquinho da caixa do jogo de tabuleiro. Então, estou falando da seleção de 94 e, mais uma vez, um brinde, né? 30 anos do Tetra. A Copa do Mundo de 94 teve seu início em 17 de junho e o final em 17 de julho, que foi hoje, ontem, né, no caso. E o Brasil conseguiu aí ganhar um campeonato de maneira invicta, passando por algumas situações, alguns jogos difíceis, mas com uma solidez defensiva muito forte. E isso é estratégia, né? Então, por isso que eu sempre tento linkar, né? Sei que muita gente que não gosta, eu entendo que você não gosta de futebol, né, e tudo mais, mas o futebol ele é um jogo de estratégia. Então, se você consegue fazer uma estratégia eficaz, você vai conseguir ganhar. Nem sempre você vai conseguir ganhar fazendo essa estratégia, mas de repente, se você tiver alguns jogadores ali e você tiver um dia bom, uma série de coisas diferentes, você vai ganhar. Né? A consistência, uma série de coisas. Eu acho que falar de futebol é uma infinitude de coisas. Né? Felipe Salles, boa noite, falando aqui, futebol é algo a mais. Né? O episódio dessa semana é Futebol é algo a mais, celebrando 30 anos do Tetra. Né? Pois bem, então, em 94, a seleção base era o Tafarel, que era o jogador da Reggiana, um time quase terceira divisão da Itália. Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Leonardo, que depois foi substituído pelo Branco. Né? O Jorginho foi substituído pelo Cafu. O Dunga e o Mauro Silva faziam a dupla de volantes que fechou, dava solidez defensiva naquele time. E aí você tinha, no começo, o Raí e o Zinho. Depois você trocou pelo Mazinho e o Zinho, fazendo ali um meio-campo criativo, ou pelo menos combatendo, recompondo e auxiliando o ataque. E a dupla fatal, Bebeto e Romário. Bebeto e Romário é uma dupla de ataque que só é equiparada no Brasil, na seleção brasileira, a Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo jogando pela seleção brasileira. Bebeto e Romário também. Então, assim, é uma coisa de respeito, né? Boa noite, tabulando, tudo bem? Tô falando aqui, futebol é algo a mais hoje, celebrando aí 30 anos do Tetra, né? Eu sei que não é o mote do canal, as pessoas não gostam tanto desses vídeos, mas eu gosto de equiparar as estratégias, né? Essa estratégia do Brasil era muito de você ficar com a bola. Então, o time do Parreira tocava muito a bola e lançava na boa para os atacantes que eram muito fatais. Né? O Romário foi vice-artilheiro da Copa, né? O Bebeto também fez
alguns gols. O Brasil fez 11 gols e sofreu 3, 5 vitórias, 2 empates. Começa jogando com a Rússia, 2-0, né? Primeiro gol do Romário. Depois um 3-0 contra Camarões, gol do Romário. 1-1 Suécia, é a fase de grupo, né? Os 3 primeiros jogos. Esse empate marca um gol do Romário, mas o Brasil começa perdendo o jogo, né? Então, diferente, porque, obviamente, quando você tem uma seleção que está ganhando, as pessoas olham. Então, a Suécia entrou ali, conseguiu fazer. A seleção da Suécia era uma boa seleção, né? Eu realmente não entendo o que acontece na Suécia. A Suécia é um país gelado, que tem apenas 3 meses de sol, o campeonato sueco é bem enxuto, mas eles conseguem, de tempos em tempos, colocar seleções num outro patamar, num patamar elevado, né? Depois começa o mata-mata. E aí o primeiro jogo do Brasil já era contra os Estados Unidos, que era o país sede, e, portanto, o jogo foi no dia da independência, no 4 de julho. E o Brasil começa com o Leonardo sendo expulso. E aí, com 1 a menos, o Brasil consegue, com um gol de Bebeto, ganhar o jogo de 1-0 e passar de fase. E aí veio, eu acho, para mim é o maior jogo da Copa. É um dos melhores jogos da Copa, né? É o Brasil e Holanda. O Brasil abre 2-0, a Holanda empata 2-2 e no final o Branco cobra uma falta com perfeição, 3-2. Semifinal pega a Suécia de novo, a Suécia totalmente na retranca, tem um jogador expulso, o Brasil consegue um gol aí no segundo tempo, o gol do Romário. É emblemático o gol do Romário porque o Romário tem 1,72m, 1,70m, e os zagueiros suecos são altos, né? O povo sueco é alto. Então, gente de 1,80m, 1,90m, e o Romário consegue, entre 2 zagueiros, finalizar de cabeça, né? Então, é interessante. E, por último, o clássico contra a Itália. Brasil e Itália na final de Copa do Mundo de novo. E eu falei aqui no começo que o Brasil tinha um jejum, né, de 24 anos que não ganhava uma Copa do Mundo. E a outra Copa que ele ganhou foi a de 70, né? A Copa de 70 ganhou da Itália. E aí você encontrava com a Itália de novo 24 anos depois. E aí, uma final inédita que eu digo no resultado, foi um 0-0, 0-0 na prorrogação e foi para pênalti, a primeira final de Copa do Mundo que vai para pênalti. No pênalti, Brasil 3-2, Brasil campeão, Galvão gritando é tetra, e eu comemorando muito meu aniversário. Essa Copa do Mundo, para mim, ela é muito emblemática também, além do meu aniversário, pelas várias estratégias de jogo. Eu acho que se algum jogador de tabuleiro quisesse se empenhar nessas táticas, conseguiria fazer jogos muito interessantes também. Existe um jogo, né? Eu fiz o Camisa 12, que ele faz algumas coisas, alguma brincadeira com algumas táticas que são usadas no futebol. Tem vídeo aqui no canal dele. Mas na Copa do Mundo é muito interessante, porque até então você tinha escolas diferentes. Então, por exemplo, a Itália, quando ela chega na final, ela chega com um catenaccio bem, vamos dizer assim, trocado. Ela jogava num 3-5-2, como na primeira fase ela sofreu gols, o técnico trocou, recuou um atacante e fez um 4-5-1. E deu muito certo, porque esse 1 era o Baggio. E você alternava, você colocava alguns pontas velozes ali no meio campo para justamente municiar o Baggio. Então, era uma retranca que deu muito certo contra a Bulgária, contra a Nigéria, contra a Espanha, seleções fortes, né? É a primeira Copa que você tem seleções africanas muito fortes, principalmente a Nigéria. Você tem uma Romênia com o Hagi jogando muito fino da bola, era uma seleção muito forte que conseguiu superar a Argentina, né? E ela perde para a Suécia depois, mas um outro modelo de jogo, um jogo mais compacto, de mais toque de bola, muita gente boa. Surpresa da Copa, Bulgária. Bulgária me rendeu aí $250 na época, né? Eu consegui ficar empatado em primeiro num bolão da Copa do Mundo. E eu acreditei na Bulgária porque eu assisti um pouquinho e via o Stoichkov. O Stoichkov jogava na Bulgária, então tinham vários jogadores búlgaros ali de boa qualidade. A Bulgária chegou na semifinal, né? Perdeu para a Itália na semifinal. Também um time com muito toque de bola, com muita habilidade, né, do Stoichkov, Letkov, enfim. A Alemanha era uma seleção muito forte no jogo aéreo e foi eliminada justamente pela Bulgária, né, também. Então, uma outra escola. Então, veja, eu falei do Brasil, falei da Itália, falei da Alemanha, falei da Bulgária, falei da Romênia. Você tem uma Holanda que sempre joga um futebol
para frente ofensivo, joga num 3-4-3 que modifica para um 4-4-2 na fase defensiva, com uma técnica diferente e assim, um dos maiores jogadores que não é tão falado, né? O Bergkamp, Dennis Bergkamp, quase que não sai, né? Um jogadorzaço que arrebentou no jogo contra o Brasil. O Brasil abriu o jogo 2-0, a Holanda conseguiu o empate, uma jogada dele. Então a Holanda joga um futebol total muito diferente também, bacana. A Argentina ainda tinha o Maradona, mas ele sai, né, por doping na fase de grupo, e a Argentina sofre um bocado e aí não consegue ganhar da Romênia. Mas era um futebol bem interessante. Dizem, né, que o grande duelo seria, né, o Brasil e a Argentina, numa fase mais posterior, se o Maradona tivesse, né? Que o Maradona é aquele culpado na Copa de 90, então 94 é como se fosse o canto do cisne, né, a última Copa dele. Além disso, né, você tem ainda a Espanha, que sempre apresenta um futebol bem competitivo, forte, e foi eliminado pela Itália. Então você tem várias seleções muito fortes jogando. Aqui na América do Sul, além do Brasil e da Argentina, você tinha uma Colômbia fortíssima. A Colômbia tinha dado uma goleada no Monumental de Núñez, ou seja, no campo da Argentina, nas eliminatórias, de 5-1. Foi um negócio assim. Então era uma seleção colombiana muito forte, mas naufragou na Copa. Então, muitas seleções muito boas, né, com esquemas diferentes, porque hoje, os esquemas táticos hoje, você olha, está muito limitado. Eu acredito ser porque o nível técnico é mais baixo, mas isso é apenas uma opinião, né? Uma opinião. O que eu foco na seleção de 94, além de ter sido uma seleção que é acusada de ter um jogo feio, ter um jogo meio retranqueiro, porque não jogava um futebol tão ofensivo, eu foco muito na idade, né? Os jogadores na média tinham 27, 28, 29 anos, que eu entendo que é o auge de um jogador de futebol. Você pega a seleção da Argentina, que foi campeã na última Copa de 2022, a média de idade também é alta, 28, 30, né? E a seleção brasileira atual, do meio para frente, tem uma média de idade de 23 anos, 24 anos. Por mais que algumas pessoas não entendam que a idade possa ser tão diferente, faz diferença. Muito. A experiência do jogador, a maneira como o jogador dosa a sua, vamos dizer assim, o seu gás ao longo do jogo, né? A sua rotina, a sua intensidade, tudo isso faz muita diferença no jogo. Então, um time de jogadores jovens, só jogadores jovens, não é tão bacana, principalmente numa Copa do Mundo, onde você cada jogo é uma final, é difícil chegar na Copa do Mundo, né? E o futebol traz isso, né? O paralelo que eu traço para o jogo de tabuleiro é muito nessa questão de você ter os jogos antigos, os jogos novos, e os jogos novos terem, vamos dizer assim, ter maior quantidade. Então, por exemplo, quando no ano 2000, 2003, 2004 você tinha poucos jogos, você repetia mais os jogos, você jogava mais e você conseguia estabelecer algumas estratégias melhores, talvez. E hoje, como você tem muito jogo lançando, talvez você não tenha. É claro, isso tudo é pessoal, tá? Então, assim, você que gosta de jogos de tabuleiro e que não gosta de futebol e que não está entendendo muita coisa, você que gosta de futebol, está vendo esse vídeo e não entende muita coisa de tabuleiro, entenda que, assim, são opiniões muito, até polêmicas, mas muito pessoais. Então, quem joga determinado tipo de jogo pode jogar outro, um tipo de jogo talvez não é melhor ou pior que o outro. O que eu pontuo sempre é que nem sempre os jogos novos são tão melhores ou são melhores do que os jogos antigos, ponto. Né? E eu faço isso muito no canal, trago jogos antigos, pontuo com outro jogo novo, mas o tal do hype eu não acompanho, eu não acompanho. Quem acompanha tá tudo bem, quem compra e faz aquela coisa de o jogo quase descartável, compra, joga e acabou, beleza. Eu prefiro algum jogo mais antigo, que você consiga jogar e desenvolver alguma estratégia a mais, eu acho mais interessante, mas é a minha opinião. A mesma coisa dos jogos de futebol. Um time que consegue manter a sua base, né, os mesmos jogadores jogando por 2, 3 anos, é um time que ele vai ter melhor, vai ser mais bem sucedido, né, do que um time que troca muitos jogadores, troca muito técnico. Aqui no Brasil é muito usual você ter a troca de técnicos, né? Isso faz parte do futebol. Eu quero um dia ainda fazer um programa
direcionado a isso, aos técnicos, né? Porque o técnico de futebol nada mais é do que um grande estrategista. E aqui no Brasil não dura muito porque a gente tem uma cultura de resultado, isso é bem diferente, né? A Copa de 94, para mim, é uma Copa muito marcada, porque ela é um divisor de águas, porque a partir de 98 você tem uma Copa do Mundo diferente. A Copa do Mundo hoje tem 32 seleções, a de 94 tinha 24 seleções. 24 seleções distribuídas aí, vou ter que errar, né? Não vou colar, 6 grupos, né, de 4 times. Passavam o primeiro e o segundo de cada grupo, então formam aí 12. E passavam os 4 melhores terceiros, fazendo 16. Esse formato, ele é da Copa de 90, ele é da Copa de 86. 82 era diferente. E aí você tem a Copa de 98, mudou. São 32 seleções, distribuídas aí em 8 grupos de 4. E é como você tem até hoje, né? E aí, até nisso, né, Mipologia, boa noite. Estou falando de jogos de futebol e algo a mais. Hoje no canal, uma coisinha diferente, né? E até isso é emblemático, porque você tem 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Em 2030 vai ter uma mudança e a Copa vai ter 48 seleções, aumentou mais. Então vai ser um outro esquema, vai ser um outro rolê, vai ser outra Copa que eu não faço ideia como é que eles vão fazer. Mas de todo modo, essa Copa é o divisor de águas também, né? Tal qual foi em 94. Você tem uma mudança de paradigma, mudança de estilo. É diferente, a Copa fica diferente, a Copa ficou maior, a Copa ficou diferente, né? Então, 94 é o fim de um ciclo e agora você tem isso. 94, os jogadores de 94, se você pegar a seleção de 94 e a seleção de 98, ela é bem diferente. Por quê? Porque você teve a renovação lá em 82, 86, e você mudou tudo para chegar em 90, não teve sucesso, e você tem em 94 a última chance. Os jogadores estavam com 29, 28, 30 anos. Os jogadores sabiam que não iam ter outra Copa do Mundo, porque 94, 30 anos atrás, a idade de 30 anos já é o final do futebol, não tem mais jogador. Hoje não, hoje consegue-se ainda jogar, né? O Modric foi campeão, foi vice-campeão mundial com 36 anos, 37. Para essa Copa agora, e a seleção brasileira de agora, é uma seleção que tem, em média, do meio para frente, uma média de 23, 24, 25 anos. Quer dizer, na próxima Copa, em 2030, é que eles vão chegar ao auge como jogador de futebol. E aí sim, pode ser que eles consigam ganhar a Copa, né? Enfim, não vou gorar, né, tal de gordo, ou falar que não vai ganhar, enfim. Mas eu penso que é difícil você ganhar uma Copa do Mundo com tanto jogador jovem, né? Mas, enfim, quem é contrário a essa posição fala muito do Pelé. E o Pelé é fora da curva, né? Pelé é o rei do futebol. Pelé é o único jogador de futebol que foi campeão 3 vezes, tricampeão mundial de futebol como jogador, é o único. Pelé é um cara que, quando ele chega na seleção em 58 e faz os gols na final contra a Suécia e tudo, ele já era 3 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Ele já tinha um destaque, uma projeção nacional muito grande, né? Então, é diferente. Pelé realmente é uma figura bem diferente, fora da curva, do que esses jogadores novos. E quando você pega a seleção de 58, você tem o Pelé novinho. Todo mundo ali já é muito experiente, já tem os seus 27, na época 26, 28 anos, né? E a vida útil do jogador acabava mais cedo, né, de qualquer maneira. Então é outra estrutura, é uma outra realidade. Agora não. Agora você tem uma garotada muito mais nova, que não foi testada ainda, não está calejada de seleção, não está acostumada a sofrer essas desilusões, né? É muito com o que a gente tem na sociedade. E o paralelo dos jogos é que tem muito jogo que não vai resistir também, né? Tem jogo que simplesmente ele não acompanha os movimentos, está tremendo tudo aí que eu estou sabendo, né? Mas tudo bem. É isso, né? Queridos, um parabéns para a seleção de 94, uma boa memória aí dos 30 anos do tetracampeonato, né?
Feliz aniversário, Marcelão. E é isso, né? Semana que vem eu volto com jogos de tabuleiro, né? Essa semana, devido às comemorações do 30 anos do Tetra, aí a gente não gravou o episódio, né? Mas eu vou postar essa live, vou postar algumas fotos do Tetra que eu acho relevante. A gente não tem muita cultura de, vamos dizer assim, histórica, né? E aí esse episódio marca aí um pouquinho disso, um pouco de história do futebol, mas sei lá vi, né? Eu trago isso para os jogos de tabuleiro, né? Eu procuro trazer alguns jogos antigos que, pô, tem muita história, tem muito bacana, o jogo cara, e você deixou ele arquivado porque lançou muito coisa nova, só isso. E nem sempre a coisa nova é melhor que o velho, mas aí é uma outra coisa que a gente não precisa discutir isso, né? Cada um faz o que achar melhor, né? Aproveita da melhor maneira possível, né? Muito obrigado a todos que acompanharam, obrigado ao Marcelão, que está sempre aí, Dona Fabiola, um beijo. E é isso, que venham os próximos 30 anos para comemorarmos aí o Tetra, o Penta, o Hexa talvez, né? Enfim, tchau, tchau, até a próxima.